Bom dia, shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Bom dia, bom dia. Espero que vocês tenham tido uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de milagre, em nome de Jesus. Bom dia, Rosilda. Bom dia, Fabiana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. A paz, Fabi, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia, Nalva. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus que Ele nos concedeu vida e nos permitiu estarmos aqui para mais um devocional, para mais um dia de oração, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar o nosso espírito, amém? Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos só esperar um minutinho aqui, aí a gente já ora. Queridos, a minha garganta não está muito boa, então se a minha voz falhar, é porque eu acho que eu estou ficando com a minha garganta um pouco irritada, mas vai dar tudo certo, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Kelly, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, Tamara, a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vinda, queridas e queridos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Aí a gente já ora. Obrigada, eu recebo. Eu recebo, amém? Essa mudança de tempo, gente, num dia faz 32 graus, no outro faz 20. Ainda peguei chuva ontem, um pouquinho de chuva. Aí à noite tive confraternização das mulheres da igreja, tava frio. Aí a garganta a gente acaba sentindo, né? Mas amém. No final, tudo dá certo, tudo dá certo. Amém? Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade e a permissão, Pai, de estarmos, Senhor, aqui reunidos como os teus filhos, para ouvir, Senhor, o que o nosso Abba tem a ministrar e a falar no nosso espírito, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha visitando cada homem, cada mulher aqui, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, aquiete, Pai, as nossas emoções. Que o Senhor aquiete, Pai, em nome de Jesus, os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, colocando a certeza de que o Senhor está, Papai, dentro do barco de cada um aqui. Que o Senhor está no controle, Senhor, da vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor libere agora os teus anjos ao nosso respeito. Anjos escudeiros, em nome de Jesus, anjos de fogo, anjos, ó Pai, que vão, Senhor, fazer a nossa escolta, Pai. Em nome de Jesus, anjos de guerra, Senhor. Em nome de Jesus, ajusta as nossas armaduras espirituais. Em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, todo levante, todo ataque, todo contra-ataque do maligno, que todo plano das trevas contra a minha vida, contra esta live, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre este devocional. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que só o Senhor é Deus e o Senhor tem total liberdade, Pai, de falar conosco, Pai. Eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Que não seja eu, Senhor, a falar, mas seja o Senhor através de mim, Pai. Passo maternais, Senhor, em nome de Jesus, nos nossos lábios, nos nossos ouvidos. Derrama o espírito da sabedoria. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da revelação da palavra. Nos revela, Jesus, o que está por trás da letra, Pai. Em nome de Jesus, sela nas regiões celestiais os umbrais desta live, Pai, com o sangue do Cordeiro.
e nós amarramos e amordaçamos todo principado, todo potestade, Pai, todos os espíritos malignos, Senhor, que possam se levantar contra a nossa vida, Senhor, eles se tornam agora amarrados, Senhor, cegos, surdos e mudos, Pai, amordaçados pelas cordas de fogo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que todo o trabalho feito, Pai, contra este ministério, contra esta live, Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, mais uma vez, conduza, Senhor, esta live conforme a tua vontade. Que não seja eu a ministrar, mas o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um devocional. Amém. Amém, Theo. Eu recebo em nome de Jesus a cura aqui. Amém. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rosilda. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Bispo André. A paz do nosso Senhor Jesus. Estamos bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que o doce amigo Espírito Santo esteja, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre o seu lar, direcionando as suas decisões, tomando conta dos teus caminhos, amém? Nós nos reunimos aqui de segunda a quarta e sexta, até a segunda ordem do Senhor, para fazer o nosso devocional, amém? A partir das 7h45. Nessa semana em específico, estamos nos reunindo todos os dias, neste mesmo horário, e nós vamos fazer a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 5, amém? E se o Senhor nos conceder a permissão, vamos ler também Jeremias, capítulo 28, amém? Glória a Deus. Queridos, se vocês puderem só curtir a live, porque vocês estão vendo que não tem muitas pessoas, porque a plataforma não está entregando. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem muitas pessoas que não estão conseguindo acessar a live. Então, todas as vezes que vocês curtem ou que vocês compartilham, a plataforma entende que é um conteúdo relevante, e aí ele envia até mesmo para as pessoas que me seguem, para novas pessoas também. Mas eu não sei o que está acontecendo, que as pessoas não estão conseguindo acessar a live. Amém? Então, se você puder contribuir com o reino curtindo, eu agradeço. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Abra comigo, se você puder, no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. Amém? 2 Crônicas, capítulo 5. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Que estão curtindo e compartilhando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 5. As ofertas de Davi no templo. Deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Yahvé, o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e depositou-os no tesouro do templo de Deus. Queridos, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, todas as vezes em que a gente consagra algo ao Senhor, aquilo pertence ao Senhor, não pode ser usado para outra coisa, amém? Então a gente viu aqui que Davi, ele consagrou os objetos de ouro, de prata e todos os utensílios sagrados, foi tudo consagrado. Então, quando uma casa é consagrada ao Senhor, ela pertence ao Senhor. Quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, eles pertencem ao Senhor. Quando nós consagramos o nosso trabalho ao Senhor, o trabalho pertence ao Senhor. E muitas vezes as pessoas não entendem o que significa consagrado. Consagrado é separado, de uso exclusivo do Pai. Amém? Ninguém pode fazer uso daquilo. Amém? É para as coisas do Senhor. Então, uma consagração significa que você foi separado, que você está ali literalmente à disposição, a tua casa, o teu trabalho, os teus filhos, a favor do reino e pertence a Deus. Amém? A arca é levada para o templo, versículo 2. Então Salomão congregou
os anciãos, as autoridades de Israel e todos os líderes e as tribos e os príncipes das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Yahvé. E todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei, por ocasião da festa no 7º mês. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca e a conduziram juntamente com toda a tenda do encontro e os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia congregado a ele perante a arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Assim, os sacerdotes trouxeram a arca da aliança de Yahvé para o seu lugar, ao Débir, o santuário interior do templo, a saber, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão longas que as pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora deles, e elas permanecem até lá nos dias de hoje. No interior da arca havia exclusivamente 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horebe, onde Yahvé firmou uma aliança com os israelitas, e depois que abandonaram o Egito. Deus toma posse do templo. Versículo 11. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou classe de seus grupos, os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Remã, Gedutum e os filhos parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé a uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Yahvé, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. Pega isso daqui. De tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Queridos, então a gente vê aqui. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você, amados do Senhor? Que todas as vezes em que você consagra algo ao Senhor, que todas as vezes em que você se consagra ao Senhor, que você o adora, que você tem uma vida ali de intimidade, que você chama a presença dele, o que acontece é que a Shekinah do Senhor desce, a glória do Senhor entra dentro da casa, a glória do Senhor vem sobre a sua vida, a glória do Senhor vem sobre o seu trabalho, a glória do Senhor vem sobre o seu casamento, a glória do Senhor vem de uma forma tão poderosa que é impossível permanecer de pé. É impossível você se portar de pé quando a glória vem. Quando você acessa o Santo do Santo, quando você se consagra. E o que é se consagrar ao Senhor? Se consagrar ao Senhor é você ter uma vida de santidade. É você lhe dizer para Ele, declarar com os teus lábios, dizendo assim, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Senhor, o meu corpo é o que o Senhor me concedeu aqui na terra para que eu tenha vida. Mas, Senhor, ele também pertence a Ti. Senhor, tudo que é meu é Teu. E eu glorifico e exalto o Teu nome, como eles cantavam aqui, em uma só voz. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Todas as vezes em que nós reconhecemos a bondade e a soberania de Deus, todas as vezes em que nós reconhecemos o amor do Pai, que nós glorificamos a Ele, que nós exaltamos a Ele, queridos, a glória do Senhor desce.
A glória do Senhor, ela invade o lugar, ela invade a casa, ela invade a minha vida e a tua vida e o teu corpo físico. Queridos, quando a presença do Senhor vem, é impossível você permanecer de pé. Ele abala todas as estruturas. E se existe alguém aqui que carrega o espírito de religiosidade, porque, queridos, eu quero que você entenda que o espírito da religiosidade faz com que você não desfrute da glória revelada. Faz com que você não desfrute da totalidade da presença. Porque o espírito da religiosidade invadiu as igrejas com um discurso que diz assim: o Espírito Santo de Deus não derruba ninguém. O Espírito Santo de Deus não derruba ninguém. É mentira de Satanás. É mentira das trevas. É mentira para que você fique com o seu coração endurecido, para que você não desfrute da presença total do Senhor. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele derruba sim. Quando a glória de Deus entra dentro de uma casa, quando a glória de Deus entra dentro da minha vida, dentro do meu corpo físico, é impossível permanecer de pé. Satanás, ele deturpa a palavra. E se a gente não tem conhecimento da Escritura, a gente deixa de viver o sobrenatural de forma natural. Por quê? Porque a gente não conhece a Escritura, porque a gente não vive a palavra. É impossível. Por que a palavra fala que nós não podemos ver a face de Deus? Porque é uma glória tão grande, é um poder tão avassalador, que nós seremos consumidos. O nosso corpo físico não suporta o peso da glória. Então, como que pode um ser humano que se diz cristão falar que o Espírito Santo de Deus não derruba ninguém? Que quando a glória do Senhor vem sobre a casa, que quando a glória do Senhor vem sobre a igreja, vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, você não consegue ficar de pé, queridos. É Bíblia, é palavra, é só ler. Existem diversos relatos de homens e mulheres no Novo Testamento e no Antigo Testamento que relatam que o próprio Deus deixou escrito que a glória inundou a casa de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar no teu culto, na tua igreja, e de repente a glória do Senhor vir sobre o ambiente e simplesmente não, as pessoas não conseguirem tocar, as pessoas não conseguirem viver aquele parar de viver aquele momento, ou então dentro da tua casa, ou então dentro do teu quarto. Eu não sei se você já se embriagou de vinho novo, queridos. O que eu quero dizer aqui é: o Senhor quer te embriagar com vinho novo. O Senhor quer que você desfrute isso. O Senhor quer que você fique cheia da presença dEle, cheio da presença dEle, ao ponto de você não conseguir levantar da tua cama, ao ponto de você não conseguir levantar para fazer os afazeres da tua casa. Sabe por quê? Porque quando você está cheio da presença, você não quer fazer nada. O Senhor quer que a gente seja cheio da presença. Essa mesma nuvem de glória, querido, essa mesma presença ainda está liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas que para você viver isso, você precisa ter o quê? Uma vida consagrada a Ele, uma vida separada do pecado. Senhor, a minha vida pertence a Ti. Senhor, a minha casa pertence a Ti. Senhor, tudo que é meu é Teu. Tudo que eu tenho é teu. Então vem, Senhor, e me inunda, vem e me enche com a tua glória, queridos. O que o Senhor quer, escuta isso aqui. O que o Senhor quer é que você esteja ambientado com o seu destino final. E qual é o seu destino final? A glória de Deus. É o céu. O Senhor quer que eu e você esteja. Oh, Senhor, obrigada, Pai. O Senhor quer que eu e você esteja nos ambientando, ficando íntimos da atmosfera do qual você vai viver por toda a sua eternidade. Deus não quer que você desfrute da glória somente na eternidade, queridos. Ele quer que você desfrute da glória aqui. Ele quer que você desfrute da presença aqui. Ele quer que você seja embriagado aqui. É aqui. Ele quer fazer você entrar nas dimensões do Espírito aqui. Ele não quer que você venha e tenha a morte física para poder ir para lá, não. Ele quer que você primeiro morra
espiritualmente aqui para as trevas e nasça espiritualmente para a luz, para que você desfrute dessa presença, queridos, porque quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Quem já se embriagou da essência, da glória, da Shekinah do Senhor, não consegue ficar sem, não consegue ir para outro lugar onde não tem a glória. E muitas vezes, querido, o nosso espírito sente falta disso. Isso aqui parece loucura, mas talvez você já você sentiu isso aqui. Você sentir falta de algo que você não sabe o que é? Alguém já passou por isso? Eu tô com vontade de algo que eu não sei o que é. Eu tô sentindo falta de uma coisa, mas eu não sei o que é. Querido, você pode ter certeza que o que você está sentindo falta é do ambiente de glória da onde você veio. Porque o céu é a tua origem e o céu é o teu destino. Às vezes a gente sente falta de algo que a gente não sabe o que é. Você pode colocar o louvor na tua casa. Você pode tirar ali um momento de adoração que você vai ser completamente embriagado, embebido na presença de Deus, e você vai ver que o que estava faltando era a presença do teu Pai. Que o que estava faltando era a Shekinah do Senhor, que o que estava faltando é você não conseguir permanecer de pé diante a presença de Deus. Muitas vezes a gente acha, eu estou sentindo falta de algo, aí as pessoas começam a achar, é um relacionamento, é um dinheiro, é isso. Não, queridos, é a presença, o que está sentindo falta é a presença do teu Pai. O que a tua alma está gritando, sentindo falta, é a presença da glória. É a presença de você se prostrar ali diante aos pés dele e falar: Senhor, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu não vou pedir nada, eu só quero a tua presença, Senhor. Eu só quero a tua presença, eu só quero a tua glória, me enche. Pai, me completa. Senhor, eu estou sentindo algo, falta de algo que eu não sei o que é. Aí o Senhor vai falar: então tá aqui, eu vou derramar minha glória sobre você. E quando você sai desse momento de êxtase, você se sente totalmente completo. Você literalmente, queridos, é uma renovação no corpo, é uma renovação na alma, é uma renovação no espírito. É uma renovação no espírito. Queridos, se permita viver o novo do Senhor, se permita viver a glória de Deus, se permita ser embriagado pelo poder do Espírito Santo, porque isso traz cura, isso traz renovação, isso traz renovo na tua vida. Se consagre ao Senhor. Quando o Senhor está dizendo aqui que estava consagrado, é óbvio, para a gente fazer aquela consagração, a gente jejua, a gente vai lá, a gente tira um período de oração, mas você ter uma vida consagrada, queridos, é você escolher por livre e espontânea vontade, falar: Pai, hoje eu não peco mais. Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Faz de mim o que o Senhor bem entender. Faz de mim o que o Senhor bem quiser. E me leva, Senhor, em nome de Jesus, ao Santo dos Santos, para que eu seja embriagada pela tua glória e pelo teu amor. Porque, queridos, o Senhor quer derramar. Ele quer derramar da glória dele. Ele quer fazer com que você não consiga mais permanecer de pé. Isso é para todos os filhos. O Senhor tem te chamado à mesa. O Senhor tem te chamado a ter relacionamento. O Senhor tem te chamado a te dar vinho, para te dar vinho novo. E o Senhor está te chamando agora para que você se embriague no Espírito de Deus, para que você venha desfrutar desse poder, dessa glória. Porque, queridos, quando a glória de Deus vem e você não consegue ficar de pé, não tem treva que resista. Escute isso daqui, não tem enfermidade que fique, porque onde a luz de Cristo chega, e o Senhor tem falado isso durante essa semana que nós estamos comemorando a festa dos milagres, onde Jesus chega, tem que mudar. Onde Jesus chega, tem que haver transformação. Onde Jesus chega, onde a glória do Eterno chega, tem que ter mudança de vida. Satanás tem que pegar as coisas dele e bater em retirada. Eu não sei se você entendeu isso, querido, mas o que o Senhor está dizendo é: vai ter mudança, vai ter milagre, porque quando eu chego, o inferno tem que bater em retirada, Satanás tem que pegar as tropas dele e falar: eis que o dono da casa chegou.
Eis que o dono da casa está aqui. Ele não pode permanecer. Eu quero que você entenda isso. Quem dá legalidade para Satanás ficar na nossa vida somos nós. É nós que abrimos a porta. É nós que damos autoridade e legalidade para ele vir e ficar, ou ele vir a sair e bater em retirada. Então, quando nós chamamos a glória de Deus e nós estamos nos consagrando, a gente já mandou um recado no mundo espiritual dizendo assim: Satanás, a porta que antes estava aberta, que eu abri para você, a partir de agora ela se torna fechada. E só vai ter a glória de Deus. Só vai ter a presença do meu Pai. Só vai ter o fluir do Espírito. A luz de Cristo é que vai reinar aqui. Por isso, nós mandamos, aí vem uma mensagem no mundo espiritual e Satanás entende. Hoje chegou salvação dentro daquela casa. Hoje chegou salvação dentro daquele lar. Nós temos que pegar as nossas coisas e bater em retirada, porque o nosso acesso foi fechado. É isso que acontece no mundo espiritual. É isso. Então, quando vocês escolhem ter uma vida separada, quando vocês escolhem ter uma vida, amém? Alinhada, consagrada, a glória de Deus desce e inunda o lugar. Amém? Amém, irmã. Depois nós vamos orar por você. Amém? É o seu aniversário, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos lá. Jeremias, capítulo 28 agora. Vamos lá. Jeremias, capítulo 28. Depois nós vamos orar por você, Leia. Amém? O falso profeta Hanania e Ben-Azur. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Hanania, Ben-Azur, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, falou-me nas dependências da casa de Yahvé, diante dos sacerdotes e do povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. De igual modo, Jeconias, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram levados cativos para a Babilônia, trarei de volta a este exato lugar, diz o Senhor, pois acabarei com o poder do rei da Babilônia. Contudo, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e diante de todo o povo que estava no templo de Yahvé. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém, assim seja, que assim faça o Senhor, que Yahvé cumpra as palavras que profetizastes e traga de volta para este lugar os utensílios do templo do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Entretanto, ouve agora esta palavra que fala a ti e a todo o povo que nos observa. Os profetas que vieram antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Yahvé, quando se cumprir a sua palavra. Então o profeta Ananias tomou o jugo que estava no meu pescoço e o quebrou em pedaços. E Ananias ainda esbravejou diante de todo o povo. Assim diz Yahvé: é, pois, desta mesma maneira que quebrarei o poder e o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Queridos, quando nós estamos cheios da glória, cheios da presença, consagrados ao Senhor, tendo uma vida de alinhamento com a palavra, tendo uma vida de relacionamento com o Senhor, nos embriagando da glória, sabe o que acontece? Automaticamente, todos os dons do Espírito estão sobre você. Automaticamente, todos os frutos do Espírito também estão sobre você.
E um dos dons que nós temos quando nós estamos cheios da presença de Deus e cheios do Espírito Santo de Deus é o discernimento de espíritos. Não é discernimento de espírito, é discernimento de espíritos, porque existe o espírito do homem e existe também espíritos malignos. Então você consegue discernir todos os espíritos. E quando nós não temos o discernimento de espíritos, nós engolimos qualquer tipo de falsa profecia. Aqui, este profeta, porque ele era um profeta, ele era um homem que carregava a palavra de Deus, mas ele era aquele profeta que gostava de ser aplaudido, ele era aquele profeta que gostava de fazer o quê? Trazer solução para o problema das pessoas. E aí ele falava coisas que Deus não mandou falar. Em nenhum momento Deus deu data aqui de 2 anos falando que iria se quebrar o jugo da Babilônia. Não foi isso que Deus falou. Só que para ele ser aclamado pelo povo, para que o rei ficasse a favor dele, para que as pessoas fossem até ele e buscassem as suas revelações, ele falou que Deus, ele usou o nome de Deus. Ele falou que Deus estava falando que o cativeiro da Babilônia ia durar apenas 2 anos. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que muitas vezes você vai receber uma revelação com data que não foi Deus que te deu. E se você não tiver discernimento de espíritos, sabe o que acontece? Você se frustra e fica com raiva de Deus, achando que Deus é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Porque às vezes você recebeu uma profecia falando assim, dentro de 3 meses, o seu marido vai voltar para casa. Dentro de 1 ano, Deus vai mudar a sua situação financeira. Dentro de X dias vai acontecer isso. E não acontece. Por que não acontece? Porque não foi Deus que disse. Porque quando é Deus que diz, você pode ter certeza que vai acontecer. Se Deus fala dentro de 3 dias, dentro de 3 dias acontece. Agora, se Deus não fala, não vai acontecer. E aí, sabe o que acontece? As pessoas se frustram com o Senhor, colocando a culpa daquela profecia não ter acontecido em Deus, sendo que a culpa é delas por não terem buscado discernimento de espírito para entender, opa, essa profecia aqui não é de Deus. Essa palavra que está sendo liberada sobre a minha vida não é proveniente do Senhor. Mas a alma está tão angustiada, a alma está tão carente, a alma está tão doente para ouvir algo que agrade, que fala, uau, a minha solução do meu problema vai chegar dentro de 20 dias. Só que Deus não falou que ia chegar dentro de 20 dias. A mensagem pode até ser real, parcial, dizendo assim, Deus vai trazer a solução do teu problema, mas a parte do 20 dias não foi Deus que disse. Deus vai trazer a solução do teu problema? Vai, porque ele é Deus. Então ele vai solucionar o teu problema. Ele vai trazer a solução, ele vai trazer a provisão, ele vai trazer o renovo, ele vai fazer. Agora, a parte da data, muitas vezes Deus não vai falar. Só que Satanás sabe o desejo da nossa alma e a nossa agonia de querer que as coisas se resolvam logo, e aí o que acontece? Entende como Satanás trabalha? Eu quero que vocês entendam isso. Aí ele está vendo a nossa agonia, o nosso desespero, aí ele usa uma pessoa que não está tão conectada com o Senhor, ele usa uma pessoa que está com uma pequena brecha no mundo espiritual, que está com o ego inflado, que está debaixo do espírito de Jezabel, da falsa profecia. Aí ele está vendo aquele desespero, ele pega uma palavra que é verdade da parte do Pai e coloca uma mentira de Satanás. E aí os dois se unem. E aí a pessoa que não tem discernimento de espíritos pega e acredita na mensagem inteira, não discerniu que metade é verdade e a outra metade não é. E o que acontece? Ela fica gerando aquela expectativa de que vai acontecer, de que vai acontecer, de que vai acontecer e não acontece. O que aconteceu depois com essa pessoa? A pessoa se frustra com Deus. Eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia de que dentro de 20 dias o meu cativeiro ia ser aberto e não foi. Eu não quero mais caminhar com esse Jesus. Aí o que acontece? A pessoa deixa de crer na palavra.
A pessoa deixa de buscar a presença, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de cultuar, a pessoa se ira com o Senhor. Ponto para Satanás. Satanás fala, uau, peguei uma verdade, coloquei um pouco de mentira, ela não discerniu, agora eu consegui tirar ela do corpo e agora eu vou fazer ela cativa, eu vou fazer ela escrava, eu vou fazer ela refém. Vocês estão entendendo o quão forte é isso? E queridos, para a gente ter discernimento, porque hoje em dia, é o que eu falo, o que Satanás tem feito, ele tem mudado as formas de agir, as formas de manipular, de uma tal maneira que se as pessoas não tiverem bem, e se as pessoas não tiverem discernimento de espírito, engole tudo. E aí o que acontece? O que acontece? Satanás está tirando um monte de gente de dentro da igreja com a palavra. Por quê? Porque a pessoa não tem discernimento de espírito. Porque a pessoa não se consagrou. Queridos, escute isso aqui. O seu discernimento de espírito, ele é afetado quando você não tem intimidade com o Senhor. Quando você não se consagra, quando você não está se embebedando da presença, quando você não está tomando da glória, da Shekinah do Senhor. O nosso espírito, ele é contaminado, o nosso discernimento de espírito é contaminado quando nós estamos nos alimentando muito das coisas do mundo e nós não estamos nos embebedando da presença. Amém? A irmã colocou, é o tão famoso antes da meia-noite, principalmente neste fim de ano. Exato. Gente, cuidado com as palavras que vão ser liberadas sobre a sua vida. Amém? Ainda este ano. Escuta algo que eu vou te dizer. Deus é Deus para mudar, ainda este ano, se tiver no calendário e no tempo dele. Entende? Deus é Deus para mudar, ainda este ano, se esse ano for o que está no calendário de Deus, se esse ano é o que está alinhado com o relógio do Pai. Se não for esse ano, vai mudar. Vai mudar, mas não vai ser esse ano. O problema é que a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí a gente não tem sabedoria e discernimento para entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí a gente sai escutando um monte de coisa. Não, porque falou que é esse ano, porque falou que é esse mês, porque falou que é essa semana. Não, vai mudar. Mas não disse que é esse mês, não é essa semana e não é esse ano. Então nós precisamos, queridos, estar o quê? Estarmos consagrados ao Senhor, nos embebedando do Espírito todos os dias, buscando a presença do Senhor todos os dias, vivendo debaixo da graça todos os dias, cheios do Espírito Santo todos os dias, porque quanto mais você está cheio do Espírito, mais discernimento você tem. Amém? Vamos lá ver o que aconteceu aqui com Ananias. Amém. Gente, ele não chega atrasado e ele também não chega adiantado. Porque bênção fora de tempo se torna maldição. Amém? Isso já foi falado aqui. Bênção fora de tempo se torna maldição. E se tem uma coisa que Deus tem comigo e com você é cuidado. Ele não vai liberar uma bênção para você fora do tempo para te perder. Ele não vai liberar uma bênção para você fora do tempo para você perder a bênção. Ele não quer te perder e ele também não quer perder a bênção. Porque o Senhor diz que nenhuma ovelhinha ele perdeu. Jesus diz que ele não vai perder nenhuma ovelha. Ele sabe e conhece todas pelo nome. Então ele tem cuidado de dar aquilo que eu e você precisamos na hora exata, no momento certo. Quando ele vê lá do céu que pegar e fala assim, agora está pronto para receber. Agora foi tratado, agora foi forjado, agora está alinhado, agora está fazendo as coisas do jeito que tem que ser, agora está cumprindo o princípio, agora parou de mentir, agora parou de fornicar, agora parou de roubar, agora parou de falar mal do irmão. Agora eu posso liberar tudo que já está pronto no céu. Agora eu posso. Antes ele não vai. E aí o que acontece? Muitas vezes, escuta isso aqui que o Senhor está dizendo agora. Muitas vezes a pessoa sabe que está no processo, a pessoa sabe que ela está passando. Eu sei que eu estou no processo, eu sei que Deus está me tratando, eu sei que eu estou no deserto porque Deus quer me alinhar. Só que ela escuta uma falsa profecia de alguém que só quer palco,
de Jezabel na boca desse homem, na boca desta mulher, e ela acha que, ela começa a pensar assim, a pessoa pensa assim, eu sei que eu estou passando por isso, mas Deus é Deus, Ele vai me abençoar. Eu sei que eu estou passando pelo processo, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mas no tempo certo. Ele vai cumprir, mas no tempo certo. E o que tem acontecido com muitas pessoas, queridos, é pessoas que sabem que estão enfermas, são pessoas que sabem que estão com a alma totalmente machucada, dilacerada, que estão com uma contaminação espiritual tão gigantesca, com traumas, com uma série de questões espirituais. Só que a pessoa, ela está buscando ouvir algo que agrada a alma. Ela está buscando ouvir algo que vai trazer conforto e não confronto. Só que ela sabe que ela está enferma. Aí Jezabel vem e começa a liberar um monte de palavra. Ai, não, você vai ser abençoada. Vem cá, eu cuido. Vem cá, eu te dou. Vem cá, vai dar relacionamento sim. Não, eu aprovo. Não, cuidado, querido. Cuidado. Sabe aqueles desenhos de antigamente em que tinha lá, geralmente era no pica-pau, né? O pica-pau ia e seguia a fumacinha da comida e quando chegava lá era o lobo que queria comer? É exatamente isso. Cuidado. Cuidado com as palavras doces, principalmente se você sabe que você está enfermo, principalmente se você sabe que você está passando por um momento de forja, de alinhamento do Senhor. Cuidado. Deus não traz duas palavras. O Deus vivo de Israel, ele é reto. Com ele é sim, sim e não, não. Ou você está passando ali pelo momento da forja, ou você está passando pelo momento da bênção. Cuidado, saiba discernir. E para você discernir, você tem que calar as muitas vozes que têm falado nos teus ouvidos espirituais. Você tem que tirar as muitas imagens que você tem visto e colocar o seu olho fixo no Cristo. Naquele que te traz cura, naquele que te traz libertação. Você tem que se consagrar para você entrar na dimensão da glória, ao ponto de não conseguir ficar de pé. Amém? Olha o que aconteceu com Ananias, versículo 12. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a sua palavra a Jeremias nestes termos. Então aqui Ananias, ele foi ousado. Ele estava debaixo do espírito de engano e Jeremias estava proclamando, liberando uma palavra vinda do trono de Deus, uma palavra de conserto para aquele povo. Só que Ananias queria interferir, queria palco, queria plateia, estava debaixo do espírito de engano, foi lá e desmereceu, tirou o crédito de Jeremias, porque ele queria o crédito. Não, eu vou ser o profeta que vou falar o que esse povo quer ouvir. Foi lá e tirou o jugo de Jeremias, que Deus botou o jugo como ato profético para o povo entender. Olha o que aconteceu. Vai e fala a Ananias, assim diz Yahvé, quebraste tu um jugo de madeira, mas em vez dele eu prepararei um jugo te prepararei um jugo de ferro. Porquanto assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, eis que coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para que se sujeitem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se submeterão a ele, e entreguei-lhe até os animais selvagens desta terra. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, escuta, Ananias, Yahvé não te enviou, mas assim mesmo tu persuadistes toda esta nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Por isso assim afirma o Senhor, eis que vou exterminá-lo da face da terra. Ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra Yahvé. E de fato, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Querido, se o povo entendesse, misericórdia, Jesus. Se o povo entendesse o quão é pesado no mundo espiritual você dizer algo que Deus não mandou, o povo ficava com a boca fechada. Se o povo tivesse discernimento
a nível de entender o que acontece com a pessoa quando fala algo que Deus não mandou falar. As pessoas ficavam com a boca fechada. Tudo trava na vida da pessoa. A pessoa chega até a ter morte espiritual se ela não se arrepender. Se a pessoa se arrepender, Deus é Deus misericordioso, que ele vai lá e faz, né? Ele vai lá e alinha o que precisa ser alinhado, mesmo a gente fazendo as coisas erradas. Mas o problema é que as pessoas hoje em dia gostam de palco, gostam de reconhecimento, gostam de estar na mídia, gostam de ser chamados de homem de Deus. Nossa, essa pessoa é de Deus. Meu Deus, você ora e acontece. Nossa, o azeite está em você. Queridos, eu já falei isso para vocês, fiquem alerta, fiquem atentos. Um profeta de verdade não é adorado por todo mundo, não. Se ele é adorado por todo mundo, tem alguma coisa muito errada. Sabe por quê? Porque o profeta de verdade, ele traz alinhamento. E quem é que quer ser alinhado? O profeta de verdade anda com cajado. Cajado dói. Cajado coloca você no caminho certo. Cajado é para você pegar e juntar as ovelhas e colocar todo mundo no prumo. Cuidado com aqueles que ficam todo o tempo passando, bajulando a mão. Ai, como você é de Deus. Nossa, como que a sua oração. Ai, porque ela é do azeite. Ai, porque ela é do fogo. Cuidado. Ô, Senhor, cuidado. Sabe por quê? Porque Jezabel, ela gosta de pegar e ficar agraciando. Nossa, como você ora. Nossa, como a sua palavra é isso. Porque quando você ora, eu sinto que as coisas mudam. Querido, o mesmo Espírito que fala na minha boca, fala na tua, fala na vida de qualquer um. Não se deixe ser enganado com as artimanhas de Jezabel. Não se deixe ser engrandecido porque você está ouvindo palavras que agradam o teu ego. O profeta, que é profeta, ele não é querido, não. O profeta de verdade que veio em palavra, a gente está vendo aqui em Jeremias, ele é escorraçado, ele é xingado, ninguém quer ter ele perto, ninguém acredita nele. As pessoas não escutam o que falam, entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque está trazendo confronto, porque está trazendo alinhamento. Porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Porque Jesus, ele pregava com glória, com amor, mas ele também ia lá e ele, as parábolas, as palavras que ele falava, trazia confronto. Por isso que ninguém gostava de Jesus. Por isso que os mestres da lei iam lá e perseguiam ele. Por isso que o povo perseguia ali João Batista. Por isso que o povo perseguia os homens de antigamente e ainda perseguem os homens e as mulheres de hoje que falam a verdade, querido. Então, cuidado. Deus é Deus que vai mudar a sua situação, sim. Mas ele vai mudar quando você estiver pronto. Quando estiver na hora. Para de ficar escutando um monte de coisa. Vai se consagrar. Vai buscar no santíssimo lugar. Vai se embriagar da presença ao ponto de você não conseguir ficar de pé, para que você tenha discernimento de espírito. E quanto mais você está na presença, mais discernimento de espírito você tem. Ao ponto de você colocar o pé no lugar e você sentir todo o ambiente. E você, queridos, deixa eu te falar algo. Vocês sabiam que quanto mais intimidade você tem, Deus revela até a intenção do coração da pessoa. Deus revela até o que a pessoa está pensando ao teu respeito. Misericórdia, que heresia. Vai ler a palavra, querido. Acontecia com Cristo. Quantas vezes Cristo estava pregando e ali ele ouvia, diz a palavra dizendo assim, e Deus sabia o que se passava em seu coração e seus pensamentos, e aí ele ia lá e confrontava o que a pessoa estava pensando. Queridos, isso é real. Sabia que isso acontece? Falo para você que é difícil, porque dói. Às vezes você está lá e você vê que a pessoa está ali e o Espírito Santo está ministrando, que ela está falando assim para você. Nossa, como você é de Deus. Nossa, como você ora. Nossa, como é isso e aquilo. Só que por dentro você está vendo o espírito maligno falando na cara dela. Você fala, meu Deus do céu. Meu Deus. Não é nada disso. Está falando só da boca para fora. Você consegue discernir um olhar, queridos. Você sabe quando tem verdade e quando não tem. Quando é real e quando não é. A irmã está colocando aqui. Você sabe.
Até a forma de cumprimentar, a forma da pessoa te olhar. Você sabe se ali é ela ou se é espírito maligno. Só que você só consegue entrar nesse nível de discernimento se você se consagrar, se você se embebedar da presença de Deus todos os dias. Por quê? Porque ali você vai estar com a essência de Cristo, com a essência do Espírito Santo de Deus, com a essência do Deus vivo de Israel. E tudo que tem nele tem em você. Porque você é morada, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, porque você é habitação do Deus vivo de Israel, porque ele escolheu morar dentro de você. Queridos, dá para você discernir, o Senhor traz discernimento até mesmo da forma da pessoa mandar uma mensagem. Você sabe se a pessoa está bem ou não. Você sabe se a pessoa está digitando, falando a verdade ou não. Você sabe. Você sabe. E o Senhor quer que todos nós participemos disso, porque, queridos, deixa eu te falar. Satanás está constantemente mudando a forma de agir. E o que está acontecendo? A igreja está ficando inércia, totalmente assim, apática, sem buscar os dons, sem buscar discernimento de espíritos, sem buscar a presença, sem buscar saber se é real ou se não é. E ele está se aperfeiçoando para vir cada vez de uma forma sutil, ao ponto das pessoas não perceberem. E aí o que ele faz? Ele vai lá e laça, ele vai lá e traga. Por quê? Porque ele quer, queridos, que a maior parte das pessoas do mundo venha e se prostre a ele quando o espírito do anticristo assumir a sua forma corpórea. E a igreja está dormindo. E o povo não está se consagrando. E o povo não está buscando santidade. E o povo não está se embriagando da presença de Deus ao ponto de não conseguir ficar de pé. Queridos, é simplesmente passar tempo na presença de Deus. As pessoas não querem passar tempo na presença de Deus. Não quer. As pessoas querem as coisas que agradam a alma. As pessoas querem respostas imediatas. As pessoas acham que Deus é um fast food. Que você chega numa barraca de domingo, na feira, pede um pastel e ali está pronto. Não é assim. Não é assim. Com Deus não é assim. Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa, no momento apropriado para cada um de nós. Não acelere o processo. Não acelere o teu processo, querido. Busque sabedoria, busque discernimento de espírito. Não saia escutando qualquer tipo de coisa. Não seja também um falso profeta, porque você vai ter consequências sérias na sua vida. Vai ter consequências sérias na sua vida. Deus cobra. Deus vai lá e ele fala. Às vezes as pessoas ficam enfermas e não sabem por quê. Às vezes as coisas travam na vida da pessoa e as pessoas não sabem por quê. Recapitula aí na tua vida, se existe alguém aqui, ou que vai assistir essa live depois, qual foi o que você falou que Deus não mandou você falar? Porque isso traz consequência. Aqui, Ananias perdeu a vida. Talvez você não está perdendo a tua vida. Você está aí, mas você não sabe por que a sua vida deu uma volta de 360 graus, porque às vezes você falou coisas que Deus não mandou você falar. Assim também como Deus manda a gente falar e a gente não fala, a gente também fica mal. Vocês sabiam disso? Quando Deus manda a gente falar algo e a gente não entrega, muitas vezes a gente fica com algo que não era nosso. Aí às vezes fica enfermo. Às vezes as coisas travam. Por quê? Porque você está travando algo na vida do teu irmão. Porque Deus escolheu fazer de você boca de Deus. Porque não é qualquer pessoa que escuta a voz do Senhor ao ponto de entregar profecia, queridos. Porque um ele chamou para profeta, outro ele chamou para evangelista, outro ele chamou para apóstolo, outro ele chamou para missionário e outro ele chamou para pastor. Então o profeta tem que fazer o papel do profeta. E qual é o papel do profeta? Qual é o papel daquele que se move em profético? Falar o que Deus manda. É simples assim. Ai, mas eu vou falar, Deus vai sim carregar.
Você só é o mensageiro. O conteúdo da mensagem, o teor da mensagem, o conteúdo da mensagem, se a pessoa não gostar, a pessoa vai ter que chegar em Deus e fazer um tete-a-tete com ele, porque não veio de você. E muitas vezes as pessoas não querem falar porque tem medo, porque tem vergonha. Queridos, libera aquilo que Deus mandou liberar. Fala aquilo que Deus mandou falar. Veja-se como uma pessoa privilegiada, porque você tem acesso ao coração do Pai. Deus não sai falando o recado para as outras pessoas, para os filhos dele, com qualquer um. Sabia disso? Se ele liberou para você, se você tem esse chamado profético, é porque ele já te capacitou nas dimensões espirituais para você fazer isso que você está fazendo. Então não precisa ter medo. E você também não precisa mentir. E nem deve mentir. Amém? Queridos, vamos orar? Como saber se a gente tem esse dom de profeta? Queridos, como que você sabe se você é profeta, que você carrega esse dom, do dom profético? Você escuta Deus com muita clareza. Você tem muita palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é algo que aconteceu no passado ou que está acontecendo no presente com alguém. Você está orando e aí o Senhor te revela algo da vida da pessoa. Você começa a orar pela pessoa e o Senhor começa a falar com você coisas que aconteceu na vida da pessoa no passado, coisas que aconteceu com a pessoa no presente, ou Deus revela o que está para acontecer. Então, às vezes você está ali orando e de repente Deus te dá o nome de uma pessoa e ele começa a desenrolar toda a vida da pessoa. E aí você manda uma mensagem e fala assim: fulana, vou usar o seu nome, Sara. Olha, eu estava aqui orando e o Senhor me mostrou que você está angustiada, que você, sei lá, que você teve um episódio na sua vida que aconteceu isso e aquilo. Faz sentido para você? Aí a pessoa vai pegar e vai falar assim: faz sentido. Você está ali fluindo no canal profético. Amém? Com discernimento, com sabedoria, com dom da palavra de conhecimento e com dom da palavra da profecia. A profecia, queridos, o que é a profecia? A profecia é você falar algo que vai acontecer. A profecia é algo que ainda vai acontecer. A profecia é para trazer alinhamento, é para fazer com que a pessoa se alinhe para viver algo que o Senhor ainda vai fazer. A palavra de conhecimento é para que a pessoa venha a ser ali, às vezes, confortada. Às vezes, a palavra de conhecimento vai trazer cura na alma, vai trazer cura no físico. Amém? Então, você sabe quando você está orando e Deus começa a revelar as coisas da vida da pessoa para você. Coisas que é impossível a pessoa saber. Amém? Então, esse é um dos pontos de quem se move no profético. Agora, a profecia, para a pessoa saber se ela é profeta mesmo, Deus antecipa as coisas, Deus fala o futuro. Isso é profecia. Isso é ser profeta. Deus fala o que vai acontecer. Amém? E fala muitas vezes, comigo acontece assim, Deus fala muito na minha mente, fala comigo, Deus me dá os pensamentos, me dá visões, tá? Do que vai acontecer. Então, vai acontecer uma situação, aí passa alguns dias, acontece aquela situação que o Senhor me falou que iria acontecer. Amém? Quando vem uma pessoa na mente do nada e depois você descobre que a pessoa estava em perigo. Já aconteceu diversas vezes eu acordar com uma frase de um louvor. Então, quando isso acontece de vir uma pessoa, é o Senhor te mostrando de forma profética que essa pessoa está em perigo. O Senhor pedindo para que você, revelando que é para você interceder por essa pessoa, que às vezes é para você mandar uma mensagem para ela, perguntar se está tudo bem, perguntar se quer uma oração, ou às vezes alertar: olha, Deus me mostrou aqui que vai acontecer isso, que você está em perigo, toma cuidado, é você dar um alerta, tá? É você se mover de forma profética. Já aconteceu diversas vezes ou acordar uma frase de um louvor que você nunca escutou? Sim. Um dia eu acordei com um louvor de Flor de Lis que eu nunca tinha ouvido falar. É isso sim, tá bom? Às vezes acontece também, tá? Algo que você nunca ouviu. Amém? Amém. Como você sabe que é um sonho de revelação ou uma visão? Queridos, geralmente a visão
é diferente. A visão você se... Geralmente o que acontece? A visão você se vê dentro da situação. Amém? Pelo menos acontece assim com meu esposo. Eu não tenho muitos sonhos de revelação. Eu tenho mais visão. A visão, você tá de olho fechado, geralmente aqui. Calma aí que eles... Eu preciso só liberar aqui, peraí. Pronto. A visão, geralmente, quando eu oro, o Senhor me dá as visões aqui na live. Então, eu estou, às vezes, de olho fechado, e aí o Senhor me mostra as visões do que está acontecendo no mundo espiritual. E aí eu vejo isso. Um sonho de revelação é algo que está para acontecer. Amém? Então, um sonho é quando você está dormindo. A visão, o Senhor, às vezes, ele pode te arrebatar também. E aí, em arrebatamento, o que acontece no arrebatamento em sonho? No arrebatamento em sonho, você se vê dentro da situação. Um exemplo, está acontecendo uma cena e você está vendo aquela cena de cima. Então, isso é um arrebatamento em sonho, o Senhor te arrebatou para você ver aquela situação que está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Isso é um arrebatamento em sonho, amém? O Senhor te arrebatou enquanto você dorme para ele te mostrar algo que está para acontecer, que está acontecendo às vezes ou que está para acontecer. A visão é quando a gente está, às vezes, muitas vezes orando, ou às vezes a gente está dormindo e o Senhor te dá uma visão. Então, a visão, a gente não se vê muitas vezes dentro dessa situação. É diferente, tá? Eu tenho sonhos de visão diferentes demais, porque é mais claro. Então, meu marido, ele tem isso. A irmã tá falando que ela vê como se fosse numa TV. Gente, cada um vai ter uma forma. Cada um vai ter um jeito de ver. E vai ser a forma como o Senhor vê que você vai entender. A irmã, ela vê como se fosse uma televisão. O meu marido, ele já vem em sonho muitas vezes. Ele é profeta dimensional. Então, o Senhor leva ele para diversos lugares enquanto ele dorme para mostrar diversas coisas que está para acontecer. Então, Deus vai usar cada um de uma forma diferente. Não existe um padrão. Amém? Não existe algo que é sempre assim. Não. Com cada um ele vai usar de uma forma diferente, ele vai mostrar de uma forma diferente. Às vezes, para um profeta, ele vai trazer uma forma diferente de falar do que o outro profeta. Cada um tem uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. Eu tenho muitos sonhos, mas eu não consigo identificar se é coisa da cabeça ou o Senhor falando. Gente, os sonhos, para você saber se é sonho de Deus, ele tem contexto, começo, meio e fim. Amém? Ele traz uma mensagem. E essa mensagem ela é codificada, mas entenda, todas as vezes em que é um sonho de Deus, ele vai te trazer revelação. Ele não vai trazer confusão. Ele vai te trazer revelação. Quando você não tem a revelação, é porque talvez não é para aquele momento. Só que depois de um tempo, você vai lembrar daquele sonho. Aí você vai falar, cara, eu tive um sonho há um mês e agora está fazendo sentido. Por isso, para você que tem esse dom, para você que sonha, anota. Anota. Porque às vezes o sonho não é para aquela estação. Às vezes o sonho não é para aquele tempo. Às vezes o sonho você não vai ter o discernimento naquela hora. Só que depois de um tempo você vai lembrar do sonho e vai fazer sentido. Já teve muitos sonhos que o meu marido sonhou e na hora a gente falou, cara, eu acho que não é para essa estação. Mas o meu marido ele tem uma memória para honra e glória do Senhor gigantesca. Ele nem anota, mas ele lembra. Ele diz, você lembra do sonho? E o que ele faz? Ele grava. Então ele sempre que ele sonha ele manda para mim. Ele manda o áudio, olha, eu sonhei com isso, 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 isso. Aí depois que passa um tempo que a gente está vivendo alguma situação ou alguém está vivendo de uma situação, aí a gente fala, lembra do sonho? Era Deus falando. Aí a gente começa a juntar os quebra-cabeça, porque, queridos, entenda. Nem sempre o sonho vai ser total. Às vezes Deus vai falar com sonhos, principalmente para quem é profeta, que tem visão, que Deus fala através da profecia com sonhos. Ele vai trazer vários sonhos e um vai se encaixando com o outro. Por isso que tem que anotar. Por isso que você tem que anotar tudo. Anote tudo que o Senhor te mostra, queridos. Nós temos o péssimo hábito de não anotar. Eu falo por mim também. Porque às vezes eu esqueço. Às vezes eu estou na correria do dia e eu não tiro tempo para anotar. Mas deixa eu te falar algo. Eu vi uma bruxa que está bem famosinha nas redes sociais aí.
ela é satanista bem... Por que eu assisto essas coisas? Porque, gente, eu não tô falando para vocês assistir. Como o meu chamado é batalha espiritual, eu assisto para me ver como que Satanás age. E se tem uma coisa, quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, eles copiam tudo. Ela foi num podcast e ela deu eles usam o nome lá. É uma agendinha que tem até uma chave e uma caneta específica. Ela deu para o cara que estava fazendo a entrevista para ela no podcast. E ela falou, aqui é para você anotar tudo aquilo que... Aí ela falou o nome lá, que eu não me recordo, que o fulano lá falar para você. Aí eu falei, cara, eles copiam tudo da Bíblia. Porque o que o Senhor disse a Abacuque, vai lá e escreve na tábua toda a visão que eu te mandar. Escreve, tudo que eu te mostrar, você escreve. Queridos, eles fazem. Eles fazem. Eu fiquei assim, e é um negócio lindo. Era uma coisa que eu falava, gente, olha isso. Era com uma chave, com um código, que não sei o quê. Eu falei, gente, eles copiam tudo. Por isso que a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque às vezes, querido, escuta isso aqui. Deus vai trazer revelação para você através de sonho, através de visão, através de oração. Vai trazer respostas que você está buscando há tanto tempo. E Deus já trouxe respostas, só que você não marcou e você esqueceu. Deus trouxe chaves codificadas que você não marcou e você você esqueceu. Trouxe códigos para você depois destrinchar na palavra e você não marcou e você esqueceu. E ali estava a resposta do que você está buscando há tanto tempo. A gente não consegue lembrar tudo. A nossa capacidade cognitiva não dá. Primeiro porque a gente tem uma série de coisas para cuidar do nosso dia a dia. É casa, é família, é cachorro, papagaio, periquito, é marido, é trabalho, e lava a casa, e faz isso, e faz comida. Meu Deus, eu preciso pagar a conta. Meu Deus, eu vou me encontrar com a minha família, eu tenho que fazer despesa. Você não vai lembrar. Nós não lembramos. A gente não lembra. E aí a gente peca. A gente peca. A gente padece por falta de conhecimento. Porque às vezes algo que a gente estava buscando da parte do Senhor, o Senhor já deu a resposta há muito tempo. E às vezes é a resposta que ia mudar a sua situação. Amém? Glória a Deus. Eles copiam tudo. Agora os macumbeiros daqui falam que vão louvar ao Senhor. Gente, eles estão copiando tudo. A igreja está deixando... Gente, isso é muito sério. A igreja está deixando de ser igreja. O que a irmã colocou aqui é verdade. Aqueles que cultuam a outros deuses, que eu não vou ficar entrando aqui em nenhuma religião, amém? Aqueles que cultuam a outros deuses, eles estão fazendo o que era para a igreja fazer, se comportando como que a igreja deveria se comportar. E nós, a igreja está se comportando como eles faziam. Não, está tudo invertido. Mas por que está acontecendo isso? Porque não estamos nos consagrando. Porque não estamos nos embebedando da presença. Queridos, o Senhor quer que a gente se embriague da presença. O Senhor quer que a gente se consagre a Ele. Para que a gente viva na plenitude da graça, para que a gente viva na plenitude do poder, na plenitude da unção, na plenitude, na dimensão do milagre. Hoje nós estamos... Só um minuto. Hoje nós entramos no 4º dia. O 4º dia representa o quê? A porta aberta. O 4º dia é o ministro Dalet, é aquele que abre a porta, é aquele que abre o portal para que a gente acesse a dimensão do Espírito, para que a gente pegue aquilo que é nosso por direito e por herança, queridos. Então eu vou orar aqui para que nós venhamos entrar dentro desta porta, da porta do milagre. Hoje é o dia de você pegar e falar assim, Senhor, eu preciso do meu milagre. Eu adentro dentro dessa porta, Pai, de milagre, dessa atmosfera de milagre, dessa atmosfera, Senhor, de multiplicação. Pai, eu preciso do meu milagre. Eu preciso que o Senhor, Pai, o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu venho falar de voz audível, para que o Senhor e o inferno escute, que hoje eu acesso a dimensão do meu milagre.
Pai, que hoje, dentro desta porta profética, dentro deste portal profético, o Senhor traga vida, Pai, na minha vida sentimental, traga vida, Pai, na minha vida financeira, traga vida na minha vida espiritual, emocional. Eu não sei qual é o que você precisa, mas entra dentro desta porta hoje e declara, Pai, hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou viver o meu milagre. Hoje é o dia em que o Senhor vai dar start, Pai, em tudo que está parado. Vamos orar, Pai. Eu peço que pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, o Senhor use a minha vida agora como uma intercessora, Senhor, do teu reino, em favor da vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Eu peço, Senhor, que dentro deste portal profético do quarto dia, Pai, da festa de Hanukkah, da festa das luzes, da dedicação, nós estamos nos dedicando ao Senhor, nós estamos nos dedicando a te buscar. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos nos consagrar diante do teu altar, Pai. Que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ser embriagados pela tua presença, embriagados pela tua glória. E eu peço, Pai, pela autoridade a mim concedida na cruz, pela autoridade no nome de Jesus, que tudo que está parado, Senhor, na vida do teu filho, da vida da tua filha, começa agora, em nome de Jesus, a se movimentar. Agita as águas paradas, Senhor. Traz vida, Pai. Traz vida, Senhor. Eu apresento os pedidos dele, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor se incline dos mais altos céus, Pai, e escute, Senhor, a súplica do teu filho, a súplica da tua filha. Que os anjos que anotam cada pedido desçam agora e anotem nos cadernos celestiais cada petição dos teus filhos. Pai, que em nome de Jesus, tudo que estava travado, Senhor, comece a ser destravado. Pai, tudo que estava parado começa a se movimentar em alinhamento com a tua vontade, com o teu tempo, com o teu calendário. Tudo que estava acelerado também demais, Senhor. Em nome de Jesus, começa agora a retroceder para que entre, Pai, no alinhamento dos céus. Porque nós sabemos, Pai, que bênção fora da hora pode se tornar maldição. Então, Pai, que haja o alinhamento, nem adiantado e nem atrasado, no tempo exato, porque o seu tempo é perfeito. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos e as tuas filhas possam desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que eles têm buscado. Pai, surpreenda os teus filhos no dia de hoje. Surpreenda-os, Pai. Surpreenda-os com a tua presença. Surpreenda-os com a tua resposta. Surpreenda-os, Senhor, em nome de Jesus, com a tua glória. Pai, que eles possam te contemplar com os olhos carnais, que eles possam te ver nos detalhes, que eles possam te ver, Senhor, de uma forma, Pai, tão simples, Pai. Pai, nós não precisamos ver o Senhor de forma grandiosa, porque o Senhor está, Pai, nos mínimos detalhes. Ensina o Senhor a ver o Senhor nos mínimos detalhes. Pai, que eles possam ver, Pai, e sentir o teu cuidado, que eles se permitam também ser cuidados, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, os teus filhos não se permitem ser cuidados. Pai, porque existe, queridos, o que o Senhor me fala, e Ele já tem me falado isso há alguns dias, e o Espírito Santo trouxe isso agora para mim, que muitos de nós, muitos homens e muitas mulheres, estão se emancipando de Deus. Há um espírito de emancipação. Esse espírito faz com que a pessoa não esteja ali no cuidado, não suporte, não queira o cuidado de Deus. Ah, não, eu sei fazer tudo sozinho. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Ai, mas eu já pedi, Deus não fez, agora eu vou fazer na força do meu braço. Que em nome de Jesus caia por terra esse espírito de emancipação. Se existe alguém aqui, Senhor, nessa situação, eu declaro que hoje, Pai, o espírito da paternidade e de adoção através de Cristo vem de novo sobre essa vida, em nome de Jesus. Pai, que eles não venham mais ser emancipados, Senhor. Que eles não venham mais, Senhor, querer andar sozinhos com as próprias pernas, porque nós não conseguimos. Pai, na tua palavra diz em João 15, o Senhor fala ali, Pai, acerca da videira. Pai, nós só podemos, Senhor, dar fruto se nós estivermos enxertados em Ti. Pai, nós só podemos, Senhor, dar bons frutos se nós estivermos na videira que é o Senhor. Sozinhos não tem como.
E muitas vezes, Senhor, nós também vamos ser poldados, Pai. Nós vamos ser ali, Pai, tratados. O Senhor vai tirar, Senhor, os galhos que estão quebrados, os galhos que estão com as folhas amarelas. O Senhor vai, às vezes, afofar a nossa terra, Senhor. Para isso, Pai, para que isso possa dar mais frutos. Então, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos atrapalhar, Senhor, as mãos do jardineiro em nós. Nós não queremos mais dar pitaco, Jesus. Pai, tira a nossa petulância de querer ensinar o Senhor a tratar as coisas. Tira a nossa petulância de querer ensinar o Senhor a fazer as coisas na nossa vida. Quem somos nós? Quem somos nós? Não temos conhecimento algum para tal coisa. Então, Pai, em nome de Jesus, caia por terra toda altivez de espírito. Caia por terra agora, em nome de Jesus, todo o senso de independência, porque não conseguimos caminhar nessa vida sem Ti. Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor tome as rédeas da vida de cada um aqui, Pai. Aqueles que quiserem, Senhor, porque o Senhor respeita, Pai. O Senhor deu o livre-arbítrio. O Senhor deu o livre-arbítrio, mas também, Senhor, queridos, o Senhor, eu vou falar o que o Senhor está dizendo. O que veio ao meu espírito. O Senhor deu o livre-arbítrio para cada um. Se você não quer que Deus tome rédea da tua vida, ok, só que depois não culpe o Senhor. Porque foi uma escolha tua. Mas Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é tão cheio de graça que mesmo se você decidir isso e você se arrepender depois, Ele vai ir lá e vai cuidar. Só que aí você vai estar atrasando o processo de Deus na sua vida. E não vai ser culpa dele, vai ser culpa sua. Vai ser culpa dele. Não vai ser culpa dele, vai ser culpa sua. Mesmo porque todas as vezes em que a gente decide da nossa consciência, da nossa boca, Pai, eu não quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero andar sozinho, porque o Senhor não sabe o que está fazendo. Nós atrasamos o processo. Ele não se atrasa. E ele não chega adiantado. Quem faz isso somos nós. Quem faz isso somos nós. Então, Pai, dentro desse portal profético do quarto dia, onde a porta está aberta, nós entregamos, Senhor, em nome de Jesus, as rédeas da nossa vida, a chave da nossa vida, o acesso total da nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor conduza todas as coisas, Pai. Trazemos à existência as coisas que não existem como se já existissem, porque já está tudo pronto no mundo espiritual. Já está tudo preparado. Nos ensina, Senhor, a esperar. Nos ensina, Senhor, a desfrutarmos do momento exato. Caia por terra toda ansiedade. Caia por terra toda angústia. Caia por terra toda síndrome, Senhor, de aceleração. Pai, traga mansidão, traga paz. Pai, aqueles que estão acelerados demais, até mesmo na mente, Pai, na vida, em nome de Jesus, traz alinhamento. Pai, haja mansidão, haja calmaria. O Senhor, Pai, não é mar agitado. Muitas vezes o Senhor não vai falar no fogo, o Senhor não vai falar na tempestade, o Senhor não vai falar no vendaval, o Senhor vai ser uma brisa suave. E o que o Senhor fala, queridos, é que é tempo de calmaria. É tempo de você baixar a guarda. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Em nome de Jesus, baixa a tua guarda. Está com medo do quê? Deus te guarda, Deus te protege. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor me mostra pessoas que estão armados, carrancudos, sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Não se permitindo ser acessado, não se permitindo ser moldado, não se permitindo que muitas vezes as outras pessoas cheguem para falar com você. Baixa a tua guarda, querido. Baixa a tua guarda, deixa Deus ser Deus, deixa Deus trabalhar, permita o acesso do Pai, permita o acesso das pessoas, porque muitas vezes, querido, Deus está querendo usar pessoas para te abençoar, mas você está tão carrancudo, você está tão na defensiva que você fala, não, eu não quero mais me relacionar com ninguém, não, eu não quero mais falar com ninguém, porque todas as vezes que eu falei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o Senhor cura o teu trauma hoje, em nome de Jesus. Porque muitas vezes o Senhor quer usar pessoas para te abençoar.
O Senhor quer usar os filhos dele para falar uma palavra que você tem buscado há tanto tempo para ouvir, mas os teus ouvidos estão tampados por conta de uma dor. E o Senhor cai agora por terra, em nome de Jesus, isso, Pai. Em nome de Jesus. Caia por terra agora. Cai por terra agora. Eu declaro, Pai, que essa vida ela vai voltar a ter acesso, Senhor, das outras pessoas. Do Senhor através das outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, continua ministrando, Senhor, os teus filhos. Continua, Senhor, falando com os teus servos. Continua, Senhor, tratando os corações, tirando as feridas. Tira, Senhor, em nome de Jesus, os espinhos. Tira, Senhor, os abrolhos. Pai, tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a casca velha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que estava impedindo, Pai, o teu acesso neste coração, nós arrancamos agora, Pai. Ó Espírito Santo, arranca, Pai, o que estava dificultando o acesso, do teu acesso nestes corações. Arranca, Pai. Abre, Senhor, essas matas fechadas, Pai. Em nome de Jesus. Traz a clareira, Pai. Traz a tua luz, que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos adentrem dentro deste portal, Pai, novos, como crianças, como homens e mulheres, ó Pai, limpos, novos na tua presença, Pai. É o que eu te peço, Senhor, dentro deste portal do quarto dia. Que eles acessem a atmosfera da glória, que eles acessem a dimensão do teu Espírito, que haja vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por você, irmã. Bem, você está batendo aqui. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, é pela autoridade que há no teu santo nome, Senhor, que eu apresente, Senhor, a vida da tua filha diante do teu altar. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que neste novo ciclo, Pai, ela vai receber, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que é dela por direito e por herança. Visita, Senhor, o físico, visita as emoções, Pai, visita a saúde, visita o financeiro, visita o casamento, visita tudo aquilo que carrega o nome dela, Pai. Que as dimensões do Espírito, Senhor, se abram para ela, para que ela possa, Senhor, viver, papai, na dimensão da tua glória nesse novo ciclo, tendo ainda mais relacionamento, ainda mais entendimento da tua palavra. Pai, eu abençoo a vida da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa viver, Pai, os teus planos e os teus projetos, Senhor, neste novo ciclo, neste novo ano, que seja um ano de milagre, que seja um ano, Pai, da glória do Senhor, manifesta e revelada sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela hoje seja tocada, surpreendida pelo Senhor, que os anjos do Eterno que trazem os presentes celestiais possam visitá-las. Em nome de Jesus, visita a tua filha nesta manhã, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, é isso. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira cheia da glória, cheia da presença. Que vocês possam entrar na dimensão do eterno. Amém? Da Shekinah, ao ponto de se embriagar e não conseguir ficar de pé. E que vocês estejam com seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Porque é um portal de resposta, é um portal de milagre. E às vezes o que Satanás vai querer fazer é fazer você ficar disperso, é fazer você perder o foco nas coisas, não se permitir ser acessado, como o Senhor revelou aqui que algumas pessoas estavam. Então, tudo isso caiu por terra e o Senhor vai visitar, o Senhor vai acessar, o Senhor vai falar. Por isso, queridos, estejam atentos ao que o Eterno tem para dizer no dia de hoje. Amém? É uma porta aberta de revelação, é uma porta aberta de respostas, é uma porta aberta de milagre. Mas para isso você precisa estar na dimensão do milagre. É isso que as pessoas não entendem. Para se viver o milagre, você precisa estar na dimensão do milagre. E você quer saber qual que é a dimensão do milagre? A dimensão do milagre é um cenário difícil. A dimensão do milagre é um momento de dificuldade. A dimensão do milagre é você estar passando por um momento de escassez.
Porque quando tudo está bem, Deus é Deus, mas para ver o milagre, a gente só vê o milagre nas situações impossíveis. É uma morte, é uma doença, é um momento de dificuldade financeira. Então, se você está dentro dessa dimensão do milagre, desfrute do milagre. Desfrute do milagre. O que acontece é que muitas vezes a gente quer sair da dimensão do milagre, não querendo que Deus seja Deus. Nós impedimos de Deus ser Deus na nossa vida. Não é Ele que não faz, é a gente que não quer. Amém? Que Deus abençoe vocês. E amanhã nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, para mais um dia de devocional e para a quinta janela de Hanukkah. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e até amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Até mais, queridos.